Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora dentro do projeto Band Eleições, numa parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, portal bandmulti.com.br e Band Mais TV, ouvindo os candidatos que disputam as prefeituras aqui da nossa região, agora em segundo turno. Nesta semana, nós abrimos esta série de entrevistas com a cidade de Sumaré, recebendo aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, William Souza, candidato do Partido dos Trabalhadores, agora em segundo turno. Prazer recebê-lo nos nossos estúdios, candidato. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e todos os canais de comunicação da rede. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse segundo turno. Estive no primeiro turno, foi um prazer conversar com vocês e agora no segundo turno, agradecendo desde já os mais de 40 mil votos que nós tivemos para poder nos trazer ao segundo turno. 40.550 votos teve o William Souza no primeiro turno, um total de 31,5% dos votos válidos e uma diferença de 16.611 para o seu adversário Henrique do Paraíso. Qual a estratégia nesse momento, candidato, para conseguir esses mais de 16 mil votos e conquistar a prefeitura de Sumaré? Olha, Heitor, o segundo turno serve para zerar a eleição, não é? O primeiro turno foi um primeiro turno com 5 candidaturas, o que fez com que a cidade tivesse acesso a todos os projetos, a todas as forças e acabando se dividindo aí em vários pensamentos, em várias ideias. No segundo turno, a gente zera essa eleição e aí fica 0-0. Então a gente está indo para uma disputa agora zerada para a gente poder conversar com a cidade de Sumaré. Sobretudo, é um projeto que se afunila. Agora a cidade poderá ver os dois projetos, comparar de perto aquilo que tem um, aquilo que tem outro, aquilo que tem de melhor. E com certeza a população vai poder observar que o nosso projeto é o mais seguro, é o mais eficaz, o mais preparado para poder cuidar da cidade de Sumaré. Candidato, no primeiro turno, a sua campanha viveu uma situação que vai além da disputa política, quando o coordenador da sua campanha, Roberto Wenzel, sofreu um ataque, disparos a tiros que aconteceram na porta do seu gabinete, do seu comitê eleitoral. O que a polícia atualizou o senhor com relação a isso e principalmente a motivação desse ataque? Heitor, a gente passa para o segundo turno já pedindo paz, pedindo amor e tranquilidade. A gente precisa livrar a Sumaré do extremismo que muitas vezes cercou o Brasil. Nós não acreditamos na política que resolve as coisas na bala, que resolve as coisas na violência e no extremismo. A gente acredita na política do debate, do diálogo, das entrevistas, do campo democrático. Nada da violência, do ódio, da raiva. Esse foi um episódio lamentável para a cidade de Sumaré e para toda a região e para a política. Foi um ataque com uma tentativa de homicídio, inclusive com os adversários tentando minimizar essa situação. Nós não tivemos nenhuma nota do adversário, por exemplo, prestando solidariedade, o que nos causa muita estranheza. Sobretudo, o coordenador estava entrando no escritório e foi completamente abordado por 2 homens que já foram atirando. Então, nós acionamos a polícia, estamos acompanhando essas investigações de perto para poder verificar toda a situação. Foi trágico, abalou toda a campanha e abalou o Roberto, inclusive, que é o coordenador, que já foi presidente de Câmara, tem uma história política na cidade, é presidente do partido. Isso não se faz na política. A gente espera passar para o segundo turno com muitas bênçãos de Deus, com muita firmeza e que esses episódios de violência não aconteçam, mas que seja dentro do debate das ideias, dos planos e do debate da gente poder mostrar como que nós vamos mudar e transformar Sumaré. Nós estamos conversando com o William Souza, candidato à prefeitura de Sumaré pelo Partido dos Trabalhadores, mas que tem uma chapa formada por 8 partidos ao todo: PT, PCdoB, PV, União Brasil, PDT, PSB, Avante e PRD. Desses 8 partidos, candidato, dos 21 vereadores eleitos, o senhor tem 8 vereadores que formam essa chapa da sua coligação. É um número considerável, mas pensando no eventual mandato, o senhor vai ter que formar maioria com outros partidos também para ter uma base mais forte na Câmara. Como é que o senhor imagina esse diálogo com outros partidos e, de certa forma, isso já começou para ter apoio agora nesse segundo mandato ou nesse segundo turno em busca do seu primeiro mandato como prefeito? Olha, Heitor, primeiro que dos vereadores 21 que disputaram a cadeira, nossa coligação conseguiu fazer 9 vereadores. Então nós conseguimos ampliar bem e ter sucesso, né? O outro
Os adversários, um fez 7 e o outro 5. Então nós tivemos a maior composição da Câmara Municipal, com 9 vereadores. 8 partidos compondo o primeiro turno e agora nós já estamos em 10. Foi acrescentado o PSOL e a Rede, que nós recebemos já o apoio da Ana Cleia, que veio abrilhantar essa campanha, foi candidata a prefeita, uma mulher capaz, preparada, fez um bom diálogo e agora a Ana Cleia está conosco também. Nós vamos conversar com todas as outras forças políticas. Aliás, é isso que eu quero e acredito para a cidade de Sumaré. Um clima de união em prol da cidade. Um clima de união para fazer o hospital municipal, um clima de união para fazer a transformação que a cidade precisa. Isso, ao longo da vida, eu já consegui. Porque eu fui presidente da Câmara e eu tive, na primeira vez que eu disputei a Câmara, eu tive um cenário bem polarizado. Foram 11-10 para poder me eleger presidente da Câmara. Depois, quando eu fui reeleito, o mais votado, inclusive, do pleito, eu fui reeleito com 21 votos. Ou seja, todos os vereadores de direita, de centro, de esquerda votaram em mim para presidente da Câmara. Mostrou a nossa capacidade de diálogo. É isso que eu acredito para a política. Conversar com os diferentes, conversar com os iguais, mas pensar sempre no bem comum que é a população da cidade de Sumaré. O senhor falou sobre a construção do Hospital Municipal, que está no seu plano de governo, com a previsão de entrega já num primeiro ano de gestão, compreendendo maternidade, centro de diagnóstico completo, exames como tomografia. De que maneira o senhor pretende tirar do papel esse projeto e entregar à população? Nós já temos o compromisso do governo federal, do presidente da República, inclusive, que gravou vídeo dizendo que isso será possível. A minha relação com o governo federal é excelente. É possível fazer o hospital municipal. Sumaré merece, Sumaré precisa. Uma pessoa que sofre um acidente agora lá na Emílio Bosco, na Cef Maluf, ou lá na Jaime, na área cura, vai ser transferido para Hortolândia, para Paulínia, para Campinas. Isso não pode mais acontecer. Nós precisamos ter um hospital portas abertas para resgatar a dignidade da população e dar direito às pessoas. Uma mulher grávida agora tem que entrar na fila do CROSS para ver em que hospital que ela vai poder ter o seu filho. Às vezes sai a vaga em outra cidade. Quer dizer, as pessoas não estão tendo o direito de nascer em Sumaré. Sumaré precisa de um hospital municipal com maternidade, com centros cirúrgicos para poder atender a população. Primeiro, conseguir recursos do governo federal, que já são garantias importantes para fazer. Segundo, readequar todos os recursos da saúde da cidade. Hoje, Sumaré tem uma organização de saúde que ganha 100 milhões de reais por ano. Nós precisamos reorganizar isso, fazer com que esse atendimento aconteça. Para fazer, apoio do governo federal e do estadual e também um pouco de recurso municipal, que é possível com um orçamento de 1,3 bilhão que Sumaré tem. Para manutenção, reorganizar o que se já gasta na saúde, que são 100 milhões ano, e garantir uma saúde para a população. O nosso governo, com certeza, será prioridade zero. Os primeiros dias já será estabelecendo o decreto de grupos de trabalho para poder fazer em um ano a entrega do Hospital Municipal. E uma vez entregue esse hospital, qual deve ser o papel do Hospital Estadual de Sumaré e como conversar com o governador Tarcísio, mesmo sendo de polos diferentes do partido, para melhorar o atendimento no Hospital Estadual? O Hospital Estadual é um orgulho para Sumaré. Ele está no nosso território, mas ele não é nosso. Ele é do Estado e ele atende diversos municípios. Ele tem selo canadense de atendimento às crianças. É importantíssimo que o Hospital Estadual tenha cada vez mais amparo do município, apoio, mas nós não temos inserção dentro dele, nós não temos gerenciamento dentro dele. Como prefeito, eu quero dialogar cada vez mais. Aliás, quero lembrar que quando fechou os leitos pediátricos, a UTI pediátrica, ortopédico, eu fui o único vereador que liderei uma frente parlamentar regional para não permitir esses cortes de custos. Quero conversar com o governador Tarcísio. Aliás, essa é uma das conversas. Vou fazer o decreto para poder ter o hospital municipal e já vou correr para Brasília nos primeiros dias para estabelecer o contato imediato com o governo federal para todos os projetos que nós temos. E vou no Palácio dos Bandeirantes pedir uma conversa com o governador Tarcísio. É isso que eu aprendo na política, é dialogar com todo mundo. E fico preocupado até com outros lados, que briga com todo mundo, que discute com todo mundo, que fala mal de todo mundo. Como que vai governar uma cidade assim? A gente tem muito pé no chão. Sabe, Heitor, quando eu fui presidente da Câmara, eu era de partido diferente dos governadores do estado, do Dória, do Rodrigo Garcia, e eu fui em todas as vezes que ele foi em Sumaré, eu estava lá para conversar de forma institucional. É isso que Sumaré precisa, de uma tranquilidade, de seguro, de transformação e sabendo dialogar com todo mundo, para a gente poder mudar a cidade. A cidade que eu cresci, que me viu crescer, merece mais e estar longe de qualquer tipo de extremismo. Nós estamos conversando com William Souza, candidato do PT à Prefeitura de Sumaré, na disputa em segundo turno.
Pela primeira vez na história, Sumaré tem uma disputa em segundo turno. Candidato, o senhor vem falando também durante a campanha sobre a construção de uma nova rodoviária na cidade de Sumaré. Onde o senhor planeja montar esse terminal rodoviário e como isso vai agilizar a mobilidade urbana da cidade? Heitor, quem pega ônibus, quem já pegou ônibus na vida, sabe muito bem as dificuldades que tem. Eu sofri muito, já perdi emprego por chegar atrasado no trabalho por conta de ônibus. Já vi minha mãe chorar estressada porque a patroa deu uma bronca danada por chegar atrasada também. E a rodoviária é um lugar que você pode, primeiro, implantar o bilhete único. Sumaré não tem bilhete único. Como você faz bilhete único? Você não tem uma rodoviária decente, você não tem terminais nas regiões, você não consegue implantar. O transporte público de Sumaré precisa avançar, precisa mudar. Nós precisamos ter um controle dele. O contrato de concessão já rege que é necessário fazer uma rodoviária nova. Então, a primeira coisa é pegar esse contrato e fazer a empresa de ônibus cobrir isso. Os valores que estão estipulados dentro do contrato tem que ser para construir uma rodoviária nova. Buscar recursos do governo do estado através da MTU e do governo federal para que seja feito isso. Então nós vamos unir a empresa de ônibus, que é o privado, e o setor público e fazer uma nova rodoviária. E fazer os terminais regionais para a gente implantar o bilhete único para as pessoas poderem irem do Pisserno ao Matão, para a área Cura, para o Maria Antônia, para a Nova Veneza, para o centro, transitar a cidade. Além de tudo, tem muita gente do Matão, da área Cura, que prefere ir para Campinas fazer compra na 13 de maio do que para 7 de setembro no centro, porque o ônibus acaba indo mais rápido, porque o acesso é mais fácil. Nós temos que fomentar o comércio do centro da cidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas vão para o centro da cidade de Sumaré, vão para as ruas comerciais e que possam viver mais Sumaré. Então nós queremos implantar o bilhete único, fazer terminais regionais, a nova rodoviária e gradativamente, de forma segura, tranquila e responsável, implantar tarifa zero. É possível fazer isso em Sumaré. Sumaré tem que ser entre umas das 100 cidades do estado do Brasil todo que tem tarifa zero. É necessário que isso se faça. Aliás, economizar o dinheiro da passagem faz uma diferença danada. Eu lembro quando a mãe e o pai economizavam, e eu também economizava o passe, dava para comprar uma misturinha, dava para incrementar o dinheiro ali do aluguel. Então você precisa ter essa sensibilidade de cuidar. E sabe, Heitor, eu vim despejado de Barão Geraldo para Sumaré. Nós sofremos um despejo, fomos morar no Vila Diva, com 3 aluguéis pagos pelo pai e pela mãe, que ganhou do tio, 3 aluguéis de R$150. A vida é dura para quem sofre despejo. A gente teve que começar ralando muito. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, meu irmão vendendo suco de laranja, meu pai pintando casa, minha mãe fazendo faxina, para a gente recomeçar a vida. E a gente sabe o que é a dificuldade de não ter um médico no posto de saúde, o que é não ter um transporte público. Então eu só quero para Sumaré, com muita fé em Deus, cuidar das pessoas que mais precisam. Estamos conversando com o William Souza, candidato do PT à Prefeitura de Sumaré. Já que o senhor falou sobre habitação, o governo federal tem o programa Minha Casa Minha Vida, que, claro, o senhor tem também no seu plano de governo como uma das iniciativas para melhorar a condição de habitação na cidade. Mas, além do governo federal, além dessa parceria, o que o senhor também pretende fazer, de repente já de forma imediata, assim que assumir, pensando em pessoas que não possam ser despejadas, como o senhor relatou também como algo na sua família? Exatamente, Heitor. Essa questão da casa é algo que mexe muito comigo, né? Porque toda família sonha em ter uma casinha, sonha em ter um lugar para poder dormir. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você está desempregado, você entrega currículo o dia inteiro, mas é para casa que você volta. Seja simples, de madeira, com telha furada, como eu vivi a vida toda. Você está doente, você vai no posto de saúde, fica 8 horas na fila para ser atendido na UPA, mas é para casa que você volta. Então, casa é uma coisa que a gente tem que priorizar. O Minha Casa Minha Vida é prioridade. Fazer esse convênio. É fácil fazer, é fácil trazer. Aliás, o governo passado do presidente Lula garantiu para Sumaré mais de 12 mil moradias no Minha Casa Minha Vida. Foi uma das cidades que mais recebeu no estado. Então, nós precisamos primeiro restabelecer o Minha Casa Minha Vida. Conversar com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, para que o Minha Casa Paulista também construa casa na cidade de Sumaré. Faz um bom tempo que não recebe política habitacional do estado em Sumaré. É necessário a gente cobrar para que tenha. E no município nós temos cerca de 79 áreas que estão irregulares, que estão morando em áreas ribeirinhas, de alagamentos, de enchentes. São quase 49.500 pessoas vivendo numa extrema pobreza, com esgoto a céu aberto. Aliás, esgoto em Sumaré são apenas 23% de esgoto tratado. Nós precisamos pensar nessa dignidade. Enquanto eu falo aqui, tem gente lá no Vila Vale, tem gente lá no Três Pontes, tem gente
lá na Vila Diva pisando em esgoto a céu aberto. Então nós precisamos fazer a regularização, a urbanização desses lugares. E como que é possível fazer isso? Através do REURB. Nós fizemos isso na Vila Soma, conseguimos trazer essa qualidade para a população. Lá está se ligando a água, lá está começando as obras de esgoto. Então, pelo REURB, você consegue fazer as regularizações e com recursos federais e também com parceria com a iniciativa privada, você faz a urbanização. E ainda sobra terrenos. Tem lugares que você urbanizar, ainda você consegue. Na Vila Soma, eu vou te contar um dado. Ainda foi feito terrenos que sobrou de uma certa área, que foi tirado as famílias lá do São Judas. Foi tirado lá do São Judas e colocado dentro da Vila Soma. As famílias moravam na beira do trem. Então, nós tiramos cerca de 79 famílias, correndo risco de vida, e colocamos na Vila Soma. Então, é possível fazer isso sem gastar dinheiro público, colocando a iniciativa privada. Nós conversamos com William Souza, candidato à Prefeitura da cidade de Sumaré, pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. E nessa reta final de entrevista, candidato, falamos sobre vários assuntos, esgotamos os nossos 15 minutos, mas deixo ao senhor, a partir de agora, 30 segundos para suas considerações finais. O tempo é do senhor, contando a partir de agora. É com grande prazer, Sumaré, que eu quero disputar esse segundo turno, confiando em Deus, acreditando em Deus em primeiro lugar, que coloca no nosso coração os planos para cuidar bem da cidade. Com a minha família, eu tenho vivido em Sumaré. Minha esposa está grávida, nós temos 2 filhas e nós moramos no Jardim Minnesota. De família humilde, a gente quer cuidar de todas as cidades de Sumaré. Ao lado do Décio Marmiroli, meu vice, que me dá muito orgulho de ter, queremos cuidar de Sumaré, fazer o hospital municipal e transformar a cidade mudando de patamar. Vote William, vote Décio, vote 13. Nós conversamos com o William Souza, candidato à Prefeitura de Sumaré pelo PT, e seguimos ao longo desta semana conversando com os demais candidatos. O adversário em Sumaré, Henrique do Paraíso, tem o compromisso de estar conosco amanhã também neste mesmo horário, e ao longo da semana nós vamos também falar com os candidatos à Prefeitura da cidade de Limeira.